Bom, pessoal, estamos aqui de volta após nosso intervalo, né, desse papo com o gestor, com as duas professoras, professora Joana, professora Aline, né, falando sobre um tema muito pertinente, muito atual dentro das nossas escolas, sobre gênero e sexualidade, né, como é que é visto esses temas dentro das nossas escolas do estado de Pernambuco, da rede estadual. Fazer uma pergunta, né, bem tranquila, bem fácil, a professora Joana, né? Ela já tá rindo aqui, assim, olhando pra minha cara. Mas isso é uma conversa, professora. A gente tá aqui só pra gente discutir mesmo, saber o quanto é importante, né, que nossos estudantes tenham esse espaço de conhecimento. Professora Joana, vamos lá. Eita, coisa boa. Eu acho muito massa quando faço esse tipo. Para a senhora, o que seria essa sexualidade dentro das escolas do estado de Pernambuco ser trabalhado como tema transversal ao que é comum? Por exemplo, ser trabalhado dentro da língua portuguesa, dentro da matemática, dentro da ciência, dentro da biologia. Como é que a senhora vê? Tu estás perguntando como é que a gente trabalha, como é que a gente dá a formação, né? Sim. Pronto, atualmente a gente está inclusive dando uma formação sobre isso. Sobre currículo, né? Porque isso fala sobre currículos. Gênero e sexualidades está dentro do currículo de uma forma transversal. Ou seja, cada componente curricular, cada disciplina precisa falar sobre esse tópico, sobre essa temática. E aí vai depender de como cada professor vai fazer. Por exemplo, a gente pode falar, no exemplo que a Aline deu de matemática, de questionar quando tiver algum probleminha, né, que tenha alguma maneira que a mulher seja colocada no problema lá da matemática de uma forma que ela sempre fique numa situação que esteja dentro de casa ou esteja fazendo uma tarefa do lar, né? Por que está assim? E a gente pode trabalhar assim, por exemplo, português a gente pode falar sobre linguagem neutra, linguagem inclusiva, né? Linguagem não binária. Linguagem não binária. O ELO, o ILE. Inglês. Né? Inglês também tem, né? A gente voa, meu Deus. A senhora que é professora de inglês, né? Eu sou professora de inglês, a gente pode falar. Ciências, a gente pode falar das pessoas, falar da biologia, né? Das pessoas intersexo, né? A gente vai para uma parte bem específica. Eu não sou de ciência, eu sou de inglês, mas enfim. De história é só falar, pô. História a gente não vê tantas as mulheres sendo representadas num livro de história com tanta veemência quanto os homens. Né? A gente pode falar sobre o papel da mulher na história, o papel das mulheres trans na história, o papel das pessoas LGBT na história, cadê? Que estão no livro de história, não está. Por exemplo, a gente também usa isso como exemplo na formação, que é a representação feminina na literatura, né? Isso. O quanto isso é diferente, assim, você tem Rita Baiana, tem Capitu, né? Tem personagens... Enfim, Iracema. Super clássicas, Iracema, que ainda tem a interseção por ser uma mulher indígena. Então, assim, tem muita coisa que pode ser discutida. Tem coisas que são mais óbvias, tem coisas que estão ali escondidinhas que a gente pensa que não discute, mas tem, sabe? Então, sempre tem uma possibilidade. Sempre tem. Isso aí tem que ser muito importante, porque eu sempre digo para os colegas aqui, desde a sua síndrome de Gabriela. Vocês sabem qual é a síndrome da Gabriela? Eu sou sempre assim, eu vou sempre assim, eu me deixo assim, eu sou Gabriela. Tudo, né? Não dá. A síndrome da Gabriela aqui não prega, não serve, não pega. Eu fiquei pensando, o que síndrome da Gabriela. Eu sou sempre assim, eu nasci assim, não existe. Né? A gente tem que... A gente muda, né? É isso que eu falo aqui para os professores e para as professoras. Gente, vamos acabar com essa síndrome de Gabriela aqui, vamos começar a produzir, vamos começar a fazer, vamos começar a correr atrás, vamos fazer diferente. E aí... Eu faço uma pergunta para a professora Aline. Quais são os desafios mais comuns que você encontra ao discutir temas de gênero e sexualidade com os estudantes? Eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Eu antecipei um pouquinho também, dizendo que eu não sinto desafio quando se trata de estudante. Eu acho que, assim, né, mas focando neles, o desafio seria, por exemplo, desfazer algumas questões que foram... aprendidas de forma errada. Então, por exemplo, através das redes sociais, disseminação de informações que são muito
rasas, né, sem fundamentação, e aí termina colocando isso como a verdade, mas trabalhar com estudante é muito fácil de conseguir chegar no conhecimento, né, o conhecimento que a gente precisa, né. Então, às vezes quer o quê? Quer um vídeo de 15 segundos para explicar uma coisa que é complexa, aí você tem que fazer, olha, o que é complexo tem uma razão para essa complexidade e a gente precisa estudar. A gente precisa ler, estudar, debater com pessoas que são qualificadas. E eu acho que o desafio é mais esse, né? Não sei se Joana... E aí eu vou fazer a mesma pergunta para a Joana, né, pegando o que você colocou aí. E como discutir esse tema com estudantes evangélicos, que a gente sabe que é uma resistência muito forte, muito grande. Né? Mas da mesma maneira, assim, eu acho que quando a gente consegue conversar e mostrar para os estudantes e para as estudantes essa diferença que não existe, não, mas a Bíblia disse, certo, mas a Bíblia é uma verdade para você, as pessoas são diferentes, as pessoas têm outras crenças, ou podem até não ter crença, e isso é de cada um, a gente precisa entender o que é nosso, o que é do outro, e respeitar. Eu acho que, eu vejo como a Aline, assim, eu acho que para o estudante e para a estudante é menos complicado, eu acho mais complicado os adultos. Assim, porque eu estou dizendo isso porque enquanto, né, gestor de escola, a gente tinha muita dificuldade. A gente recebia a família na escola, a gente recebia dentro da minha sala os pais e as mães, né, de estudantes evangélicos, principalmente de uma denominação muito rigorosa, em que eles diziam, se meu filho continuar com essa um nome até feio, não quero nem falar, tá? Eu vou tirá-lo da escola, porque eu não quero ele junto dessa pessoa. Assim, isso. Assim, não quero. Já entendi, já. Entendeu? Assim, fica muito difícil. Né? Sensibilização. Eu acho que esse é o papel do gestor, né? Da gestão. E o estudante, às vezes, tá tão focado na família que não quer contrariar o pai ou a mãe, que ele tem... É verdade. Ele faz o mesmo discurso que ele escuta em casa, né? Sim. E que ele escuta dentro da igreja e que ele quer transformar esse discurso na escola, em que ele diz que não é obrigado e tal. Bom, e aí eu insisto na pergunta, se é fácil fazer isso, como é difícil fazer, né? Como é que vocês fazem para quando vocês encontram uma barreira dessa? Primeiro que a gente tem que entender que quando a gente está lidando com o estudante, ele depois da aula ele vai voltar para casa, então a escola não é o único espaço onde ele vivencia. A gente precisa entender também que a educação sozinha, estou falando quanto instituição formal, né? A instituição escola, ela não vai resolver tudo se ela tiver só. Então, a gente precisa construir parceria. E aí, isso é um trabalho importante de gestão escolar, de trazer para perto a família, né, nesses momentos que tem família escola e tudo mais. Segundo ponto importante é entender que a gente está falando de instituição pública do Estado, em que não pode prevalecer outros interesses que não sejam o interesse de público geral. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de discutir gênero e sexualidades, a gente está falando de cumprir o que está no currículo, cumprir até mesmo o que está na Constituição, quando diz que a partir do momento que a gente evita fazer com que aquelas pessoas sejam bem-vindas, por exemplo, mulheres trans, meninas trans, não sejam bem-vindas na escola, a gente está promovendo um espaço hostil para essa menina e que provavelmente ela vai abandonar o espaço escolar, ou seja, a expulsão. Sim. Ou seja, aí fica o questionamento para a gente, né? Para a escola, o que é que a escola faz? A escola abre mão porque existe um grupo religioso que está incomodado em fazer a discussão, ou a gente faz cumprir aquilo que está na Constituição, que é um direito ter acesso à educação e permanência, porque é acesso e permanência na educação. Então tem que colocar tudo isso em pauta, entender que se você deseja uma orientação educacional voltada para a sua religião, procurar uma escola confessional. Caso não, a instituição pública ela está para atender todos e todas. Tanto é que a gente não faz distinção, se for de tal religião não pode entrar na escola. Então Sim. Quer dizer, se for uma menina trans não pode entrar na escola? Porque assim, a gente diz que o Brasil, a nossa escola é uma escola, um estado laico, né? Parte desse princípio. Mas é difícil quando você tem pessoas que têm uma certa influência, que têm uma certa liderança dentro de uma comunidade. Sim. E que, né, vai lá. Eu já tive um colega que colocou uma faixa bem-vindes, né, e a gente teve essa escola invadida por uma autoridade. Então fica difícil, né, quando a gente tem essas pessoas por trás que não compreendem, que não levam
o papel em si da escola, que é um espaço democrático para todos e de todos. Né? É importante lembrar também que nada do que a gente está falando aqui, nada do que a gente faz com relação à formação é ilegal. Sim. A gente está cobertando todo mundo. A gente está querendo que se faça o que está escrito lá ali na Constituição, está escrito no nosso currículo, isso. Tudinho. E sabe o que é pior? Assim, a gente tem até mesmo na diretriz curricular nacional da formação do professor e da professora. Então, diz lá, tem um artigo, né? Todo egresso do magistério deve estar apto a discutir a questão da pessoa idosa, a pessoa com deficiência, gênero e sexualidades, racismo. Então, desde a nossa formação, isso deve acontecer. Aí a gente vai para a escola para não botar em prática o que a gente aprendeu na formação? Não, aí tem currículo, tem a BNCC, enfim, tem uma série de documentos que vão embasar essa prática na escola. E é esse o enfrentamento. Eu achei o exemplo que você trouxe muito importante, muito bom, porque o erro está do outro lado. Isso, mas aí vem aquela questão, né, que a gente discutiu no primeiro bloco. Será que nossas escolas de formações estão preparando os nossos futuros professores para esse tema? Então, assim, por isso que eu estou debatendo muito nessa questão, porque isso vai fazer com que a escola diga assim, eu estou aqui aberto para todos. Isso. Né? Mas então, eu não tive formação, por isso que existe a formação continuada. E por isso que existe a UNESG. Mas fica difícil aquele que está recém-chegado, tudo certinho, tudo fresquinho. Eu acho que isso também pode ser uma desculpa, sabe? Porque, pronto, hoje em dia tudo a gente acha no Google, acha na internet, e assim, a partir do momento, claro que é importante que a gente está fazendo o papel da gente enquanto formação, mas pronto, eu sou uma mulher cis, hétero, e a gente precisa também se colocar. O Brasil é o país campeão em assassinato de mulheres trans. Isso. Aí eu vou ficar aqui de boa só porque eu não sou trans? Isso. Tá entendendo? Eu acho que as pessoas precisam sair os profissionais e as profissionais, né, precisam sair também desse local de passividade, porque não está me atingindo, então eu não vou fazer nada, né, mas vai chegar em você, né? A gente teve o exemplo da menina que é cis e que levou um murro porque foi confundida com a trans no começo do ano, aquela coisa horrorosa, e está chegando e vai chegar de alguma maneira, né? A gente precisa também ir atrás enquanto pessoas que não são LGBTs, enquanto pessoas que não são trans, para poder comprar essa ideia, porque o que a gente quer é inclusão. A gente quer que todo mundo participe, que a escola seja um local inclusivo e que seja maravilhoso. E buscar que o outro lado também participe, né? Aqueles que detêm o poder, que venham participar também, que venham brigar com a gente nessa luta. Professora Joana, quais são os maiores obstáculos que a UNESG enfrenta atualmente e como vocês planejam superá-los? Tu estás falando, mas a gente está respondendo as duas. Aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Eu acho que é o tamanho do Estado. Porque nós temos... eu vou sempre falar disso. Venham trabalhar na UNESG. Não esqueça de mandar avisar pro seu chefe lá, Sim, agradecer. Agradecer ao chefe, né? Ao chefe Cleiton de Lima, que nos proporcionou esse encontro aqui nesse bate-papo. Cleiton, tô esperando você de volta, né? Mas é o tamanho da rede, sabe? A gente falou anteriormente de Petrolina, de Araripina, a gente é muito bem recebida quando a gente vai lá, porque a gente é longe para chegar, demanda muita coisa. E a gente quer sempre estar lá, só que somos poucas pessoas trabalhando na UNESG, atualmente 5, e temos 1.059 escolas. A gente não pode estar em todas essas escolas, a gente não consegue, infelizmente. Por isso que é importante o trabalho de rede, trabalhar com as regionais, fazer formação com as regionais multiplicarem isso, sabe? Eu acho que o maior obstáculo é o tamanho da rede e tentar fazer com que chegue em todas as escolas esse tipo de formação e de conversa sobre essa temática. Grande desafio, viu? Do cais ao sertão é distante. Aline, o que poderia mudar no sistema educacional para melhorar a inclusão e compreensão sobre gênero e sexualidade? Vamos pensar. Não tem que pensar, não. Se pensar, a gente termina o programa e a gente vai ficar pensando. Eu tô brincando. Veja,
Uma coisa que a gente pode pensar, além de Joana já ter falado que pode aumentar a unidade. Ela está cogitando gente para lá, viu? Que a gente está sempre querendo isso, intensificar o trabalho em rede, fazer com que hajam mais parcerias, né, para o trabalho, né, também conscientizar a população, assim, que esse trabalho ele é importante para todo mundo, para reduzir também a violência no espaço escolar, né? Então é fazer um trabalho de sensibilização, assim. Eu realmente não tem outro caminho, uma vez que a nossa unidade é muito nova, ela tem 4 anos só, né? 4 anos e meio. Então ela foi criada no finalzinho, novembro de 2019, e a gente já viu um avanço grande, sabe? A gente já avançou com muita coisa, então é continuar e ser insistente mesmo, né, nesse trabalho. Eu não sei se eu consegui responder alguma coisa. Mas eu acho que a gente não desista não, viu? Não desista não. Um dia a gente chega lá, como o professor Joana colocou. Um dia a conta chega, a conta tá bate. Melhor, tá sabe? Muito melhor. Se a gente pensa de como era, que, pronto, eu vou falar de Dai, que foi a pessoa, né, Daiana Luiz, que foi a pessoa que criou a UNERJS em 2020. Ela é uma mulher trans, foi a primeira mulher trans a trabalhar na Secretaria de Educação, né, a ter um cargo de chefia dentro da Secretaria de Educação, e ela levou o projeto Andanças, que era uma mostra de cinema para estudantes, para essa discussão, ela levou para todas, assim, eu não sei se ela foi em todas as escolas, em todas as 1059, mas ela foi em muitas, em várias, levando andanças, levando a política do nome social, sabe? E é isso, assim, ela agora não está aqui com a gente, ela está fazendo doutorado em Sergipe, o doutorado dela perfeita, mas quando a gente vê, por exemplo, quando a UNERJ surgiu em 2020 e agora, a gente vê que as pessoas estão falando mais sobre isso, pedindo formação, pelo amor de Deus, venha fazer formação aqui, né? Já a escola da gente precisa, a gente falta pessoal para ir para lá, para a gente conseguir levar. O Joana já está falando a pergunta, veja só como seria a pergunta para você, viu? Quais são os principais objetivos e missões da UNERJ e como vocês medem o sucesso dessas iniciativas? Aumentar. Ela já respondeu. Tá vendo? Pessoal, ela se antecipou aqui a pergunta, tá? Mas eu já fiz a pergunta para ela. Diante de tudo isso que a gente conversou, diante de tudo que foi colocado por vocês, né, de forma bem clara, bem transparente, como é que vocês tratam? Né? A pergunta vai para as duas, podem responder simultaneamente ou individualmente. Como é que vocês veem essa questão da sexualidade, do gênero, em todos os seus aspectos, mas também a questão da violência com eles? Como é que isso é tratado pela UNERJ? Assim, seja ela violência escolar, seja ela violência física, de qualquer gênero, a violência de qualquer gênero contra esses nossos estudantes. A gente falou muito sobre prevenção no final das contas, né? Porque falar de formação falar de prevenção. Mas quando acontece a situação, a primeira coisa que a gente faz é o acolhimento. Então a gente, dependendo também do que é o assunto, a gente termina fazendo parceria com as outras unidades que tem na nossa gerência, né? A gente fala muito com a unidade de cultura de paz, né? A étnico-racial, e aí fazer um acolhimento é o primeiro passo, assim, entender o que é que está acontecendo naquele lugar especificamente, porque às vezes a gente tem uma escola ou outra que é reincidente, assim, acontecem vários casos no mesmo lugar, e aí é onde a gente precisa chegar perto, entender e propor algo que seja mais sistemático para aquele lugar, né? Nesse sentido de tentar resolver logo de imediato, né? Mas a primeira coisa é acolher, fazer escuta, né? Escutar a escola, escutar estudante, inclusive, né? E tentar encontrar um caminho mais rápido possível. Mas depende muito do problema, depende muito do tamanho do problema. Cada caso é um caso, geralmente, é diferente. Se vai acionar conselho tutelar. A questão da violência física, né? Como é que vocês tratam isso? Porque assim, a gente teve um programa antes, né? E um episódio anterior, em que a gente trouxe o juiz da Vara da Infância e Juventude aqui, Dr. Paulo Brandão, né, e a gente foi falar sobre violência nas escolas. E aí a gente
prefiro, não vamos falar de violência, porque a violência não está na escola, a violência está fora dos muros da escola. A gente tem que tratar de prevenções, fazer com que essa violência que está fora da escola não venha para dentro do muro da escola. Então, a escola ela não prega a violência, a escola ela está lá. A violência é que vem para dentro da escola. Reproduz. Aí, a posição de vocês enquanto tratar com essa questão de sexualidade, de gênero dentro das escolas, existem conflitos. Então, quando eu faço essa pergunta com relação à questão da violência, o tratamento que vocês dão, né, ir para a escola, atender o estudante que sofreu uma violência física pela condição que ela se encontra, se ela é um estudante trans. Eu acho que é importante primeiro denominar, né? A gente geralmente tem esse costume, eu vou falar costume, de dizer que tudo é bullying. Sim. E que não é, né? Transfobia, LGBTfobia, homofobia, lesbofobia, sabe? É importante. Racismo. Isso. Né? Às vezes acontecem episódios de racismo violentos na escola, tem que chamar pelo que é. Eu acho que é importante que quando até o próprio estudante, a própria estudante, quando percebe que foi isso que aconteceu, que foi o motivo, aí já muda também, já dá um clique, sei lá, meu Deus, eu tô sendo violentada porque eu sou uma pessoa trans, sabe? Primeiro, eu acho que vai daí. E acolher, né? A violência física, como você falou, né? Que você pediu exemplo sobre violência física, já é uma consequência de várias coisas que estão acontecendo. Como se fosse a última coisa, o último movimento. A gente vai tentar recolher e, a partir daí, fazer um trabalho para prevenir que outras situações dessa aconteçam. Mobilizar a escola, né? Isso. Porque também não é assim, né? A gente recebe, eventualmente, denúncias mais voltadas para situações que não chegam a esse extremo, né? Não chegam à violência física, de fato, quando se trata de algum tipo de LGBTfobia. Então, eu acho que Joana já deu uma ideia assim, do encaminhamento geral. Quando acontece uma violência física motivado por LGBTfobia, né? Isso, eu acho isso extremamente importante, porque dentro das nossas escolas são um universo de pluralidade que eu às vezes fico pensando, cara, como é que isso pode acontecer nos dias de hoje, né? A gente vê essa questão da violência que teve aqui numa escola próxima aqui à nossa, no centro da cidade, onde duas estudantes brigaram e filmaram, e esse vídeo vazou e foi horrível. Professora Joana, a senhora pode falar sobre a importância de considerar diferentes identidades, raça, classe, orientação sexual, etc., nas discussões sobre gênero e sexualidade? Como vocês abordam essa interseccionalidade nas iniciativas de vocês? Por exemplo, essas pessoas existem. E elas são importantes para a gente, desculpa, não tinha como não falar isso. Mas na realidade é isso, todos né? são importantes, né? E a gente, enquanto escola, a gente tem que receber todo mundo, a gente tem que estar apta para receber e fazer com que esse alunado fique e seja bem tratado, tenha a possibilidade de crescer e poder ser um cidadão ou uma cidadã crítica, que siga os direitos humanos, que respeite o outro, a outra, sabe? Que simplesmente um papo até que fica meio óbvio, mas é isso, a gente vai receber todo mundo, né? É importante a gente receber a pessoa que é trans, que além de ser trans, ela pode ser negra, pode ser branca, pode ser rica, pode ser pobre, né? O dever da escola é receber todo mundo e fazer com que todas essas pessoas sejam educadas. Aí, tá vendo? Gente, a gente vai estar encerrando, mas eu vou dar 30 segundos para cada uma das considerações finais, beleza? Então, 30 segundos para a professora Aline, 30 segundos para a professora Joana, as considerações finais, para a gente encerrar nosso papo com o gestor. Professora Aline? Agradecer, primeiramente, né? Muitíssimo obrigada. Foi muito legal, foi muito bom participar. Nosso trabalho está aí para isso, para a gente ficar também à disposição para ajudar no que for preciso, entrar em contato com a gente. É muito importante esse trabalho que seja levado a sério para evitar algumas distorções, né? Muitas vezes as pessoas que falam mal sobre o assunto são pessoas que nunca botaram pé numa escola, então não entendem o que é que significa esse debate.
E, portanto, é muito importante a gente valorizar, entender que tem pessoas fazendo um contraponto em relação a tudo isso, pesquisando na área e fazendo com que seja uma outra realidade, né? Então, ao invés de reclamar e achar ruim porque está debatendo, visitar, entender como é que funciona, pesquisar e atuar a favor. Obrigado, professora Aline. Professora Joana, 30 segundos, suas considerações finais no nosso bate-papo aqui. Obrigada, agradecer, professor Arnaldo, a equipe toda maravilhosa, agradecer ao chefe, né, o meu gerente, o nosso gerente Cledson de Lima, que proporcionou isso lá da Gerência de Direitos Humanos da Secretaria da Educação. Chamem a gente mais, bota o e-mail da gente assim quando for aparecer, para quem quiser trabalhar com a gente vir e dizer para as pessoas que, como a Aline falou, né, que quando sai alguma coisa nas redes sociais sobre qualquer tipo, sobre essa temática dentro da escola, o que chove de comentário não tem que estar falando sobre isso na escola. A gente está aqui para dizer que é para falar sim, e é importante sim, né? A gente vai falar e a gente não vai parar de falar, e é isso. É importante porque a gente precisa servir para todos e todas as estudantes, seja ela que for. Bom, pessoal, a gente está encerrando mais um papo com o gestor. Foi um prazer estar recebendo a professora Aline, a professora Joana, e quem quiser saber mais algo sobre sexualidade e gênero, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, Gerência de Direitos Humanos. Um abraço a todos.